Olá, pessoal, boa noite. Como estão? Já vou chamar aqui a nossa convidada. Carla, tudo bem? Deu certo? Olá, tá me ouvindo direitinho? Deixa eu Eu só. estou. E você, está me ouvindo? Sim, já tá. Tá. Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui juntas para falar sobre o Setembro Amarelo. Carla, se apresenta aí para nós. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Carla, sou psicóloga, sou especialista em psicologia da saúde hospitalar, sou especialista também em psicologia perinatal, parto, pós-parto, gestação e também tenho formação em terapia familiar e de casal. E aí você me convidou para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão complexo, né, Carita? E sobre a campanha e sobre o tema em si da campanha. E mais do que isso, eu acho que é um momento para a gente falar sobre saúde. Isso. Como obter saúde, Ex- né? Não ficar presa à doença, mas principalmente a gente trabalhar em cima da saúde, e principalmente esse mês da saúde mental, né? Exatamente. Mas até pegando esse gancho, assim, porque a campanha do Setembro Amarelo, os meses geralmente tá tendo esse viés, né? E não é só o setembro, eu acho também que tem a campanha do trânsito, se eu não me engano, de segurança no trânsito. E o Setembro Amarelo é o mês que, por conta do dia 10, se eu não me engano, 10 ou 15 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Então, por isso que foi escolhido o mês, e é uma campanha que está aí desde 2015, visando principalmente a prevenção ao suicídio. Por que eu estou frisando essa questão da prevenção? Porque durante muito tempo, esse tema, ele ficou silenciado, escondido, né? Até por conta do receio mesmo que todo mundo tinha e tem ainda de falar sobre o tema e que o falar sobre esse tema vire aí um Um gatilho gatilho, né? para que quem esteja aí, né, nesse processo venha a cometer o ato. Mas a gente sabe hoje, né, que isso na verdade atrasou, prejudicou bastante assim o tema, até porque eu penso que falar sobre suicídio é na realidade, porque a gente tem muito esse foco de falar sobre o adoecimento, né? Mas antes, eu penso que a gente tem muito que falar sobre saúde e quando eu falo sobre saúde, eu estou falando de um aspecto geral, porque não dá para a gente dicotomizar mais, sabe? Não dá. Quando você está lá atendendo, e eu sei que você tem muito esse perfil, quando você está lá atendendo uma mulher nos seus diversos ciclos de vida, não só na gestação, mas na menopausa, por exemplo, na primeira menstruação, são todos ciclos, né? Tô lendo aqui, tem um pessoal dando boa noite. São todos ciclos. Tudo isso, às vezes essa mulher chega com um sintoma físico, mas tudo isso também é mental, é emocional, tudo isso tem um impacto na vida, tudo isso traz mudanças, tudo isso é adaptativo, né? E todo esse processo tem a ver com a questão do suicídio, porque a gente está falando de, de adoecimento em algumas fases. E Sim, aí, com certeza. E só fazendo um adendo, Carla, igual nós conversamos mais cedo, gente, porque a gente troca figurinha, tá? Para a gente poder oferecer o melhor que, que nós, da nossa expertise a vocês. Eu, particularmente, não gosto desse rótulo suicídio. Eu gosto de trabalhar com a palavra autoextermínio, porque isso tira um pouco esse peso de uma situação que é tão complexa. Porque quando você tem alguém próximo,
ou você, até pode ser eu, por exemplo, isso é muito pesado, e trabalhar nesse peso pode dificultar o procurar ajuda, procurar atenção. Por quê? Porque você já está naquele rótulo. E às vezes a vergonha te impede de procurar saúde, né? Então, eu gosto de trabalhar com a palavra autoextermínio, porque ela diminui um pouco o peso disso. E nós que trabalhamos da área da saúde, nós não estamos aqui para julgar, e nem motivos para o qual. Nós estamos aqui para oferecer algo, que é algo que chama saúde, estender a mão e ver o que podemos fazer para que mude esse desfecho, né, Carla? Exatamente. Porque não é um desfecho escolhido, né? É um desfecho produzido. Às vezes, dentro de um processo mais complexo do que uma pessoa está vivendo, é um minuto que ela pensa nessa possibilidade como única, né? Existe uma desregulação emocional, vamos chamar assim, num instante, muitas vezes, né? E é um segundo que às vezes muda tudo. Sim. É um segundo que às vezes, se, né, alguém prestar atenção, ou se alguém for acolhedor, como escuta acolhedora e não julgadora, talvez perceba. E não é nem no sentido de salvar essa pessoa, né? Mas é no sentido mesmo de tirar essa pessoa desse segundo para que ela possa regular esse emocional, né? E pensar em outras possibilidades. Tem alguns dados que eu estava revendo hoje, assim, e teve um até que eu não tinha essa dimensão. Eu sei que o suicídio ele é um fenômeno subnotificado, né? Então, tem muitos dados que ficam aí camuflados. As pesquisas são pesquisas mais complexas também de serem feitas, até pelo silêncio, muitas vezes, que existe sobre o assunto. Como, por exemplo, se um familiar morre por suicídio, isso é camuflado. Os familiares muitas vezes sentem um peso, sentem vergonha, sentem, né, receio de tocar no assunto. Sentem culpa também, impotência, porque assim, né, vem várias perguntas do tipo, eu não vi, eu não percebi, por que, que eu não estava, né, não estava atento. Então, tudo isso dificulta muito o processo. Veja bem, as crenças, né, que estão envolvidas nesse assunto. São muitos mitos, são crenças que muitas vezes perpassam aí a sociedade há muito tempo, né? E você falou aí da questão da vergonha, né? Um dos mitos, por exemplo, é que o suicídio é fraqueza, Sim. né? Nunca ouviu isso? Eu acho que todo mundo já ouviu isso de alguma maneira, né? Ah, a pessoa foi fraca, né? Foi um minuto de fraqueza, né? E Exato. talvez aquilo demorou anos, né? Existem algumas doenças, como por exemplo a depressão. Antigamente chamava de depressão maior ou depressão profunda, onde aquele indivíduo sente muita dor. E é uma maneira de acabar, né? Então, são pequenas coisas que ao longo de muito tempo, isso é um gatilho, né? Uma dor, E o que nós, é uma Carla, dor e o que nós da existencial. área, o que nós da área da saúde podemos fazer? A prevenção. Como que a gente pode prevenir? Tá. Eu penso muito que quando a gente fala em prevenção, é tudo que vem antes, né? Tudo que Sim, vem antes do adoecimento. Mas só para eu embasar um pouco essa fala, assim, tem você falou aí da depressão, né? E existe um outro mito que está muito junto aí com a questão do suicídio, que é todo mundo que comete suicídio tem depressão, né? E não necessariamente, tá? A sim, gente tem um dado que se eu não me engano, 80%, tem pesquisas que mostram assim que é, 80% mais ou menos das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno mental
envolvido no processo, mas não há como afirmar, fazer essa correlação de que isso é um fator preponderante, porque a gente também tem indivíduos, por exemplo, com depressão, com transtorno bipolar, com transtorno de ansiedade, outros tipos de transtorno, que não cometem suicídio. Então a gente vai lá atrás, na construção da vida, da história de vida dessa pessoa, né? E o que a gente tem muito que olhar, que aí é muito do serviço mesmo ali da psicologia, do psiquiatra. Mas eu vou fazer um caminho aqui para você entender onde eu vou chegar. Um caminho só mais didático para todo mundo conseguir entender, né? Isso. Existem, né, fatores ali na infância, por exemplo, que interferem nesse processo na vida adulta. Brigas, né? Acho que quando é criança, por exemplo, quando você tem uma infância onde a família é muito disfuncional, né? Onde ocorrem muitos conflitos, muitas brigas, muita violência, traumas muito específicos, abuso sexual, traumas de qualquer ordem, né? Podem influenciar num processo mais severo na vida adulta, quando isso não é tratado, né? Ao longo do tempo. Então, não estou dizendo que todo mundo que passa por algum trauma comete suicídio, tá? Mas tem uma predisposição maior ao adoecimento e, por isso, também uma predisposição maior a não encontrar tantas saídas, né? Dito isso, eu penso muito que a prevenção, ela precisa ser ampliada, porque tem muitos fatores sociais também que envolvem. Por exemplo, na pandemia, nós tivemos diversos casos de pessoas que não tinham depressão, nem transtorno bipolar, nem transtorno de ansiedade, mas que, diante de uma situação adversa extrema, por exemplo, perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu a possibilidade de prover a família, não viu outra saída e cometeu suicídio, né? Então, existem também esses fatores que são fora do nosso controle, que eles são situacionais e que, em determinado momento, você pode se encontrar num processo de vulnerabilidade e isso ser uma possibilidade válida ali no momento, tá? Então, Certo. quando eu olho para isso, eu penso muito que a prevenção, ela está desde lá da infância, né? Mas a gente precisa começar a pensar, Carita, não sei se você vai concordar comigo, em uma estrutura de saúde que seja não só de atendimentos, mas que ela seja coletiva, né? Então, a gente precisa começar a pensar nas estruturas das relações institucionais, por exemplo, das escolas, do esporte, né? Das praças, na qualidade de vida de um modo geral, não só especificamente individual. Então, existem processos que essa pessoa passa que são individuais, mas se eu tenho uma estrutura maior ali, que ela pode desenvolver habilidades. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que passou por um abuso sexual, vamos pensar assim, ou por um trauma familiar, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao redor dela, independente da condição financeira, da condição socioeconômica dessa criança, ela tem estímulo adequado, ela vai se compreendendo ali no esporte, ou na praça, na pracinha, ou na escola, como um ser de valor, como um ser com habilidades. E aí a gente está falando de autoestima, de autoimagem, né? Isso a gente está promovendo saúde. A gente está promovendo saúde mental e a gente está reduzindo a possibilidade dessa pessoa, quando adulta ou ainda quando criança, que isso aí é um outro tema que você vai falar mais um pouco à frente, não enxergar saídas. Entende? Então, Carla, basicamente é assim. Na formação do ser humano, ele ainda quando criança, é, é colocado, eu vou usar essa expressão e você pode me corrigir, ferramentas nesse indivíduo, no qual ele consegue trabalhar em si na vigência de um problema. Então, ele sempre vai achar uma saída. Ele vai ter um problema, ele vai elaborar esse problema com as ferramentas internas. Isso. E, claro,
as escolas é o primeiro lugar da coletividade. Então, por isso é tão importante essas crianças, a gente tem que saber para onde que essa criança está indo, como que é a formação daquele lugar, porque talvez o que ele não tenha em casa, ele pode completar na escola, ele pode completar nessas áreas comuns, porque se ele for visto por alguém, por qualquer uma pessoa, ele vai se entender como gente. Então, eu acho que a gente precisa olhar as pessoas ao nosso redor. Isso. E não simplesmente rotular. Ah, esse aqui é bipolar, esse aqui é trabalhador, esse aqui porque eu trabalho com adultos, eu não trabalho com crianças, né? Como você. Então, e meu público é feminino. Então, eu não posso classificar assim, é ansiedade. Ah, é só ansiedade. Então, você tem que ver aquele indivíduo como um todo. E Exato. não, foi me procurar uma mulher no climatério. Não, essa mulher tem nome, ela tem família, quais são as outras questões, o que está por trás disso. Então, eu acho muito pertinente, e eu acho que, resumindo o que você disse, vamos olhar as pessoas como indivíduos, e talvez ele não consiga enxergar a si próprio, mas eu consiga. E eu posso dar olhar com outros olhos e favorecer que aquela ferramenta seja adicionada ali, Eu né? acho que a gente tem uma dificuldade de trabalhar em rede. E é tão interessante isso, porque nós somos seres muito coletivos, né? Nós precisamos muito da cooperação, né? Tanto que quando tirou da gente a possibilidade da gente estar junto, né? Isso foi um fator muito angustiante para todos nós seres humanos. E aí, assim, quando eu penso em questão, eu penso muito, assim, né, nas políticas públicas de um modo geral, porque eu acho que a gente falha muito nisso, né? A gente não tem políticas públicas relacionadas à saúde mental. E o suicídio, ele na realidade, ele é um fenômeno que está lá na ponta, lá na última, sabe? Assim, antes dele veio um monte de coisa aqui. A gente teve um monte de oportunidades, né? E às vezes, de fato, assim, às vezes não é a família, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que talvez eu até procure um pouco de briga aqui, mas a família não é a base de tudo. Não são todas as famílias que vão conseguir, que têm estrutura, entendeu? Para conseguir ali estabelecer um vínculo saudável com o indivíduo. Então, a família ela pode ser tanto rede de apoio como também ela pode ser adoecedora. Isso é um fator. Então, se eu também tenho, além disso, além ali do processo da família, e muitas vezes a gente está ali só focado nisso, toda uma rede que é social, que é de saúde, que trabalha de forma integrada, e aí ampliando mesmo, assim, a pracinha da sua cidade, ela é preventiva de saúde mental, porque você leva a criança, você vai fazer sua caminhada, você vai fazer seu exercício físico, você vai conversar ali com a vizinha, você vai ver gente, você vai se comunicar. E isso é prevenção à saúde mental. Entende? Você está ali trabalhando comunicação, você está trabalhando habilidade. Na escola, às vezes, um professor, essa criança que não se enxerga como alguém de valor, muitas vezes, tem uma questão de autoestima, de autoimagem, e aí a gente perpassa questões do racismo, das estruturas mesmo, né, socioeconômicas, mas tem ali um professor que falou assim, olha, que enxergou esse aluno, falou assim, olha, você é bom nisso. Quantas pessoas já Sim. não foram salvas, né, por esse reforço? Então, eu penso muito em saúde de uma forma muito ampla, né? E eu penso que, por exemplo, os hospitais, as casas de saúde, né, de um modo geral, não só os CAPSes, aí falando da estrutura como um todo, Sim. maternidades particulares, públicas, né, elas precisam estar preparadas para casos assim, porque é como se eu estivesse numa bolha,
Então vamos lá, eu tô lá na bolha da maternidade e lá na maternidade só existe nascimento. E como se você nunca fosse se deparar com uma mulher, por exemplo, num processo de parto, mas que está em sofrimento emocional e que pode, pós-parto ou até antes dele, enxergar essa via como um alívio para a dor existencial daquele É, momento. é o que a gente chama das distócias emocionais, né? Exato. Então, assim, é complexo porque envolve não só um fator, envolve vários, né? Envolve a questão do adoecimento, dos transtornos, envolve questões sociais envolvidas. Então, assim, onde eu peço ajuda, né? Para quem eu peço ajuda? E Essa na maior pessoa. parte das vezes, essa pessoa se acha sozinha, né? Eu Exato. não tenho ninguém, eu não tenho nada, então. Se eu for lá na emergência e falar, olha, eu tô aqui com um pensamento, né? Tô tendo aqui ideação suicida, que é o pensamento sobre morrer e tal. Eu acho que isso vai aliviar a minha angústia. Os profissionais que estão lá estão preparados para lidar com isso? E não precisa ser psicólogo. Isso é uma demanda de todo mundo, entendeu? Sim. Uhum. É uma demanda de todo mundo e todo mundo precisa entender isso. Que é onde eu falo, né? Do mesmo jeito que a gente fala assim, eu preciso de uma aldeia para criar uma criança e a gente não está fazendo isso, né? A questão de saúde mental, ela também precisa ser pensada. E aí entra o quê? A questão das crenças, né? Mais cedo a gente estava até falando, eu vi alguns banners escrito assim no Setembro Amarelo, né? Ah, escolha viver, né? Escolha a vida, venha para a palestra, não sei o que, escolha a vida. E eu fiquei refletindo muito tempo sobre isso, assim, porque quando eu bati o olho e vi isso, eu pensei, poxa, olha que reforço de um mito, sabe? Tá reforçando um mito. Eu entendo que é um desconhecimento, mas a gente tem que ter cuidado. Tá reforçando um mito, não é escolha. Eu, de novo, entrego Que, só para o inclusive, nós treinamos bem antes de fazer a live, né? Porque o que a gente fala pode ser tanto bom quanto um gatilho. Então, para a gente tentar errar o mínimo possível, se assim posso dizer, né? E eu acho que o que ficou mais da nossa conversa é: temos que olhar o próximo, esse indivíduo, e olhar, vê-lo. Não é olhar, é vê-lo, enxergá-lo e fazer diferente, né? Sírias. Não só com a pessoa que. Não só com a pessoa, aspas, que tem esse rótulo, mas com todas as pessoas, né? Exatamente. A gente tem uma necessidade muito voraz, né, do julgamento. E quando a gente fala do julgamento, não é só essa coisa de, é, fulano é assim, assim, assado, né? Toda vez que eu atribuo algo que é meu, ou seja, se eu penso que suicídio é para chamar atenção, um outro mito, sou eu que penso, Sim, entendeu? porque nós enxergamos o que, quando nós fazemos um julgamento, a gente está julgando com os nossos olhos, com o nosso óculos, o outro com o que a gente tem. Isso. E Talvez seja impossível você fazer um julgamento acerca daquele indivíduo sem ter contaminação. Porque você sempre vai falar algo a partir do princípio que você tem, do seu, como você acha. Então é muito complexo, né? isso é uma coisa que a gente tem que ir treinando. A gente identifica na gente que é assim, ali eu tô fazendo uma coisa que é julgar. E aí, quando eu julgo, eu perco a oportunidade de compreender. Eu posso até não compreender no sentido de, não, isso aqui eu realmente não consigo entender como alguém pensa assim. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ter uma escuta acolhedora. E uma coisa que acontece muito, que é assim, quando alguém começa a falar assim, pensei, porque é assim, tá? Quando alguém fala, fala mesmo, não, eu pensei, eu penso nisso às vezes toda hora, penso nisso porque eu sinto aqui uma dor e eu não consigo lidar mais com isso. Chega! E aí é desse jeito, se a gente dá espaço para a pessoa falar, aí, então vamos lá. Claro que eu tô falando aqui de um lugar de profissional, nem todo mundo vai
vai saber fazer isso, nem vai ter, assim, condições de fazer. Mas o simples fato, assim, de falar assim, olha, eu não entendo sobre, mas eu ouvi o que você me disse e eu acho que a gente pode buscar ajuda em tal lugar. Olha só, eu não julguei, eu não precisei da solução para a pessoa, porque a gente tem esse ímpeto também, a gente acha que a gente tem que salvar a pessoa dali, mas eu propus uma possibilidade. Eu fui Sim. atenta, eu entendi o que a pessoa me disse e eu, vamos lá, né? Vamos então buscar uma ajuda. É o que as pessoas... E isso acontece tantas vezes na vida da gente, né? Por exemplo, eu como profissional, eu sou médica obstetra. Às vezes eu atendo paciente que tem hipotireoidismo, alteração da tireoide. Ela precisa entrar com medicamento, eu entro e falo, olha, nós vamos agora procurar um endocrinologista, porque é ele que é o especialista para isso. Então, eu sei o básico, mas quem vai fazer o acompanhamento é o especialista. E isso não desmerece nenhum profissional. Então, se a gente percebe que aquela pessoa precisa de alguma ajuda especializada, eu não sei fazer, mas eu escutei, vi que existia uma possibilidade, e às vezes, não só falando do assunto do Setembro Amarelo, mas N coisas, às vezes eu ligo, ô Carla, eu tô com dúvida, eu acho que é assim, 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 é psicólogo, não é? E você me direciona para a melhor maneira daquele indivíduo. Então, isso faz parte da gente ter uma maturidade de trabalho. E outra coisa que eu acho que é muito importante, os profissionais da área da saúde, eles não sabem trabalhar em equipe. Não sabem trabalhar em equipe transdisciplinar. Ah, sou eu que tenho o paciente, eu sou médica, eu vou fazer tudo. Gente, eu não faço tudo. A paciente chegou, é uma gestante, é um diabetes gestacional, eu preciso de uma nutricionista. Então, são detalhes que ao longo da sua vida você vai adquirindo isso com a maturidade, de que existe saída e que pode ser leve até para o profissional que está ali. Eu acho Você, às vezes, pega um paciente e precisa dividir ele com um psiquiatra. Por quê? é, Porque o centro é o paciente, o centro não sou eu. exato. Eu acho que nós profissionais precisamos trabalhar muito o nosso ego, Carita. Todos nós, né? E amadurecer muito nesse sentido. O paciente não é meu. Primeira coisa, ele não é de ninguém, verdade é essa. Ele é um ser humano que veio buscar ajuda para algo, né? Sim, E eu sou a pessoa, e você é a pessoa aí no seu quadrado, que consegue pensar num planejamento para essa pessoa lidar com X coisas. É isso. Entendeu? Então, quando a gente desce, né, do quadrado do poder, a gente começa a entender que, na realidade, quando a gente soma, quando a gente tem, assim, a paz de falar assim, não, deixa eu ligar ali para a nutricionista e ver como é que está sendo ali o plano alimentar dela, porque eu vou trabalhar isso, isso e isso, é uma paz, entendeu? Porque você tá, ao dividir, você compartilha e soma, né? sim, Operações matemáticas, você acaba somando na vida dessa pessoa. E a gente diminui, essa pessoa se sente acolhida nas suas várias demandas, nas suas várias esferas, né? E a gente diminui muito o risco disso ser uma possibilidade, com certeza. né? E se isso fosse de fato uma realidade maior, mas eu acho que a gente precisa trabalhar para isso. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo precisam também, enquanto cidadão, né, pensar que isso precisa ser discutido politicamente, né? Eu não vi ninguém, nenhuma pauta nesse sentido, né, de políticas públicas e não estou falando de política, político não, de uma política mesmo de vida, né? Qual é a vida que a gente quer, qual é a vida enquanto cidadão que a gente quer deixar também para os nossos filhos, e a gente precisa ir construindo isso. E a saúde mental fica, sim, muito individualizado ali, quem quiser que busque, Sim, mas e aí? Né? E se a pessoa não sabe onde buscar também? Né? sim, Se não é falado, se não existe uma compreensão de que isso acontece.
Eu peguei um dado aqui que é um tipo de morte que acontece mais do que câncer de mama. Mata mais do que câncer de mama. E onde que a gente escuta falar sobre isso? Em nenhum lugar. A gente tem, óbvio, né, um acolhimento imenso para quem tem um câncer de mama, para quem enfrenta qualquer tipo de doença física, mas a gente tem uma dificuldade de acolher a saúde mental. A saúde mental, ela é negada, né? Ela é A silenciada, né? negada. E lógico que isso é um processo histórico, né? Os loucos eram isolados da sociedade. E ninguém quer ser isolado na sociedade, ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser apontado. E isso é uma das coisas que prejudica muito o processo, porque aí as pessoas não falam. Se Não elas têm medo de. falam e não procuram, então é um diagnóstico tardio, não é mesmo? Aí é um diagnóstico tardio, é um diagnóstico que às vezes vai acontecer só aqui, ó, quando acontece uma tentativa, entendeu? Quando a gente teve um universo aqui para ser trabalhado e às vezes nem chegar a isso, entende? Então eu realmente penso, sabe, em saúde como um fator maior. A gente precisa divulgar o quanto o exercício físico ele é importante na promoção de saúde mental, inclusive, né? O quanto essa questão da sociabilização, né? Eu percebo hoje, no momento pós-pandemia, que as pessoas estão ainda muito isoladas, né? Assim, muita dificuldade na interação social, na tolerância social, né? São fatores de prevenção. Quanto mais tolerante eu sou, mais maduro emocionalmente eu sou. Eu desenvolvi, Sim. entende? Quanto mais habilidade para me comunicar, para expressar o que eu sinto, mais eu vou conseguir me regular. Quanto mais eu me percebo, quanto mais eu conheço meu processo emocional, mais eu vou entender os meus gatilhos e vou poder prevenir ali uma crise. Sim. Então, e isso precisa ser colocado, igual a gente fala assim, precisava de educação financeira nas escolas, né? Precisava de saúde mental nas escolas, precisava de saúde mental. Falei sobre isso hoje com a paciente. Né? Assim, eu tenho uma vontade muito grande de fazer o mestrado em saúde coletiva, porque eu tenho muito essa coisa do, gente, a gente precisa de programas. Cadê os nossos Carla, programas? pegando esse gancho, uma só possibilidade que você mudaria. Uma possibilidade? Como assim? Não entendi. O que você implantaria que poderia melhorar a nossa saúde mental? Você com as suas ideias, fazendo o seu mestrado. Olha, eu colocaria um ambulatório, não sei se seria bem um ambulatório, mas um lugar de acolhida em cada instituição, se fosse possível, né? Não sei se seria, mas se não fosse possível assim, em lugares estratégicos da comunidade, sabe? Assim, aquele ponto, sabe um ponto, é um ponto mesmo assim, não, você sabe que qualquer hora que você for ali, você vai ter uma ajuda específica, não só em relação a qualquer processo de saúde mental, né? Não só em relação ao processo do suicídio, qualquer crise, sabe? A qualquer crise Sim. emocional que a pessoa estivesse passando. Eu acho que esse seria um projeto. Que não seria só em grupo, mas seria um projeto de talvez de plantões aí, estrategicamente aí, né, espalhados na cidade, e uma estrutura de psicoeducação, sabe? Que seria implantado ali talvez nas escolas, eu acho, de psicoeducação já desde a infância para as famílias. A gente consegue, de alguma forma, chegar a todo mundo? Não. Eu sei que isso não é possível. Mas qualquer tanto que a gente consegue prevenir, a gente já andou. Você não acha? Com certeza. E assim, Carla, psicoeducação, eu consigo entender porque eu ando junto com vocês, né? Mas essa comunidade, ela precisa entender o que que é psicoeducação e como que ela pode mudar desfechos. E Então, é muito interessante, isso é realmente algo que pode mudar, né? E que a gente pode fazer com que esse indivíduo seja visto com outros olhos, com olhos de especialistas,
não é mesmo? E que possa amenizar essa dor, essa dificuldade, porque é muito difícil também você treinar falar. Falar é muito difícil. Eu que o diga. A psicoeducação nada mais é, Carita, até desculpa, às vezes eu até esqueço, que eu tenho que tirar os termos, né? Mas nada mais é do que uma ferramenta que a gente tem na psicologia para levar conhecimento. Eu acho que é basicamente isso, né? E dentro da linguagem de que cada comunidade possa entender. É, então, Fantástico, isso é fantástico. então, E isso é possível. claro, eu vou falar sobre isso de uma forma muito didática, né? Então, se eu tô lá na comunidade X, que as demandas lá são de violência doméstica, e para isso eu preciso conhecer o público, lógico, né? São de violência, são mulheres que têm um percentual grande lá que sofrem violência doméstica, por exemplo, né? O que que isso tem a ver com o risco de suicídio? Tudo. E o que que eu vou levar como ferramenta de psicoeducação para essa mulher? Eu vou falar sobre autoestima, sobre autoimagem, né? Mas não da perspectiva do meu quadrado, da perspectiva, né, do que aquela pessoa, grupo ali precisa. Entendeu? Eu vou falar sobre Até porque talvez aquele grupo não queira a sua percepção. não. Nós somos indivíduos, e assim, talvez o que as outras pessoas queiram, a minha forma não serve. Então é muito importante você chamar atenção para isso, porque é saber o que aquela comunidade precisa, porque não é o que você quer dar, você tem que dar aquilo que eles precisam, não é? Isso. Eu chego lá, a ferramenta em si não é falar sobre suicídio, né? Eu vou falar sobre autoestima, sobre como aquela mulher com aquelas questões e com aquele enviesamento social pode se enxergar como alguém de valor. E isso é preventivo para o suicídio muitas vezes, né? Lógico que eu estou pegando aqui uma pinça, né? Sim. E os médicos, né? Não, os psicólogos, às vezes a gente vai, eles nem sabem assim o que direito um psicólogo faz, né? Mas eu digo sempre assim que os médicos, não importa, a sementinha tá lá. Mas os médicos, eles são figuras de autoridade no imaginário, na fantasia, né? Ainda das pessoas. Então, o que o médico fala muitas vezes tem muito valor. Então, imagina, né, uma equipe que olha, que vai, que tem um cuidado, que faz esse trabalho, né? Quantas questões a gente não poderia evitar ou prevenir dentro de tantos aspectos, tantas questões que a gente vivencia hoje, né, no mundo, assim. E eu acho que tudo isso, né, uma briga de trânsito pode ser entre dois indivíduos, de repente pode ser um fator, um gatilho para uma pessoa cometer um suicídio, a depender ali do histórico dela, entende? Então, eu acho que o caminho está muito aí, né? Eu acho que enquanto profissionais, a gente se atualizar no tema, tem muita coisa recente, tem muita coisa nova, tem muitos instrumentos que há 10 anos atrás a gente não tinha esse conhecimento e agora a gente já tem, então está sempre atento, baseado na ciência, isso a gente tem que deixar, né? Muito claro que não é uma coisa da minha cabeça ou da sua, isso é tudo baseado na ciência, né? Do que tem aí de pesquisas mais recentes sobre os temas de transtorno mental também, que está muito associado, inclusive pós-pandemia. Sobre os transtornos pós-trauma, né? A gente tem agora, por exemplo, as enchentes que estão acontecendo, né? Que são as catástrofes naturais, mas que vão deixar aí um rastro pós-trauma, com certeza em muitas pessoas, e isso é um fator de risco também. Então veja, olha como isso é amplo. São muitas coisas que podem acontecer, né? É muito complexo. E se a Muito, gente tiver uma população preparada, orientada, talvez a gente consiga melhorar, diminuir o número, né, de né, cara? autoextermínio. Então, eu acho que a população consciente,
dos seus direitos também, dos seus deveres, mas dos seus direitos, porque assim, você ter possibilidade de ter programas não só particulares, mas programas também que são de acesso a toda a população, né? Para que você possa dar um pontapé, para que você possa trabalhar as questões emocionais, mentais e emocionais, assim como tem os que trabalham as questões físicas, mas que também perpassam o emocional, seria fantástico, né? Eu Sim. acho. Carla, já caminhando aqui para o encerramento, que eu acho que daqui a pouquinho a live já vai cair, deixa uma mensagem importante, deixa uma dica importante para esse tema, que essa semana nós vamos conversar a semana toda sobre o Setembro Amarelo e o que nós, como sociedade, como profissionais da área da saúde, podemos amenizar essa situação de chegar a acontecer um autoextermínio. O recado que eu dou, ou a dica, né? Eu acho que para quem escuta, para aquela pessoa que vai ouvir, né, alguém, acolha. Acolher significa escutar sem julgamento, né? E ajude essa pessoa sem nenhum juízo de valor, sem jogar, né? Tente fazer uma fala, né, que não seja, que não traga realmente um desconforto para essa pessoa. Eu digo que às vezes segurar na mão parece uma coisa pequenininha, né? Mas às vezes segurar na mão e dizer assim, olha, eu tô aqui, eu não entendo direito isso, né, o que você tá falando, não entendo a sua dor, mas vamos procurar, eu tô aqui, já que você dividiu isso comigo, vamos ali, né, que vamos procurar uma ajuda. Eu acho que em algum lugar talvez você possa falar mais sobre isso. E para a pessoa que de repente tem isso como possibilidade, tem pensamentos, né, traz alguns pensamentos, traz essa dor existencial muito forte, buscar ajuda, né, sem receio, sem medo de ser julgado, de fato buscar ajuda. Se não for no sistema particular, procurar os CAPSes, né? A gente tem CAPSes espalhados pela cidade. A gente tem alguns centros também de psiquiatria, que eu acho que é um caminho também. Se eu não me engano, aqui em Goiânia, a gente tem o Batuíra, que funciona como um plantão. É, a Casa de Eurípides, eu não tenho muita certeza, A mas casa de, assim, olha, talvez eu possa estar defasada, mas geralmente a casa de Eurípides, o que eu sei é que é para pessoas usuárias de drogas. não, Então, eu não é só. não sei. Eu não tenho muita certeza se lá funciona, se lá tem plantão. Agora Uhum. eu não tenho certeza, eu até verifico com a Clarissa. Mas a gente tem os CAPSes e geralmente os encaminhamentos, se eu não me engano, passa muito pelo postinho, E né? pelo Bacilichu, que eu sei também que fazem, né? Eu vou Sim, anotar essa dúvida aqui, vou escrever, e depois eu coloco na descrição do vídeo, porque até onde eu sei, lá tem plantão, mas é um plantão voltado mais aos dependentes de drogas, não à população geral. Então, entendi. assim, mas Porque lá talvez. também Ah, a outra população, lá tem hospital dia. Por isso que eu tô é. te falando, aí eu não sei não sei o plano. Eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui, depois eu deixo para vocês, porque realmente eu não tenho certeza agora. Até no momento que eu tinha, assim, devido ao lugar que eu trabalhava, já eu tinha mais contato, então era essa E a informação. gente Mas eu vou ver direitinho para a gente não falar algo que não e está atualizado, né? a CVV. Eu conheço uma pessoa, o CVV, que é o centro. Me desculpa, gente, sou péssima de memória, mas eu não sei como é a Uhum. sigla, mas Centro de Valorização da Vida. a vida, isso. E lá não são profissionais, são pessoas, né, que estão ali para fazer esse momento de escuta, né? E Uhum. depois, possivelmente, encaminhar essas pessoas. Acho válido também divulgar isso, porque de fato um segundo pode mudar tudo, né? A gente pode mudar esse desfecho, e depois promover ali um outro processo. Eu acho que é isso. Sim. Carla,
muito obrigada, obrigada pela sua contribuição. É sempre bom estar com você. A minha cabeça está cheia de ideias. Vamos ver o que sai. E torcendo pelo seu mestrado, viu? Ai, gente, quero muito, viu? Preciso me organizar. Ó, Aqui, um abraço fraterno a todos. o Marcos colocou. CVV é 188. 188. 188. Alguém que está nos vendo, esqueci, eu já estou dando tchau. Alguém que está assistindo quer fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração? A gente já está saindo, daqui a pouquinho vai cair a live. Se alguém quiser perguntar, estamos aqui. Bom, pessoal, vamos ficando aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários alguma pergunta. Pode mandar no privado para mim, para Carla, que o que a gente souber a gente responde, o que a gente não souber a gente vai atrás, tá? Um abraço fraterno para todos vocês. E, Carla, muito obrigada pela ajuda. Viu? Viu? Tchau, tchau.